Voltamos ao último bloco do nosso papo de hoje, recebendo aqui o enólogo francês Ronan Querrest, falando sobre vinhos, obviamente. Bom, vamos falar sobre alguns rótulos, dar algumas dicas para os telespectadores? Vou começar com os franceses. O que você indicaria que tem preços mais acessíveis? O que, por enquanto, os vinhos da minha região, do Languedoc-Roussillon, eles são bem acessíveis, são vinhos com também os vinhos do sul da Côte-du-Rhône, que são vinhos que são próximos do gosto dos brasileiros. São vinhos intensos, da uva Syrah, Grenache, que vão dar uma boa entrada para entrar nos vinhos franceses. Quando você diz gosto do brasileiro, o que você já identificou sobre esse gosto? O Para brasileiro, o vinho. ele gosta do vinho relativamente encorpado, que vai dar um vinho com uma cor bem forte e tem que ter gosto. O vinho o brasileiro gosta de um vinho que vai ter um Um gosto, sabor mais forte. um sabor relativamente intenso. Mas é estranho, porque às vezes nos cursos as pessoas dizem: ah, não, eu não gostei deste vinho, ele é de mais forte. Então tem uma questão que tem que esclarecer, né? O que é um vinho forte, um vinho... Porque às vezes forte para eles quer dizer ruim. E tem a ver esse senso comum de que as mulheres gostam mais de Malbec, Merlot, enfim, Não, é não que tem nada a ver? Não, nos meus cursos eu tento demonstrar a grande diversidade dos vinhos franceses. Tem 5 vinhos diferentes e às vezes depois dos cursos eu pergunto qual é o vinho que as pessoas preferiam. É difícil de dizer. É como alaranjado horroroso, tem que praticar muito. Maravilha! Maravilha. Então, finalmente, o que está interessante é que tem vinhos franceses para todos os gostos. Quer dizer, dentro desses 5 vinhos, cada vinho tem o torcedor dele. É por isso também que eu dou um curso de vinhos franceses. Porque a maioria destas uvas, Pinot Noir, Cabernet Sauvignon, Merlot, Malbec, tudo isso, Sauvignon Blanc, Chardonnay, tudo isso são uvas francesas. Então, assim as pessoas fazem uma volta do mundo só dentro da própria França. Eu acho que também tem vinhos do Bordeaux muito acessíveis. Sim. Quando você diz acessíveis, que custariam quanto aqui no Brasil? Por quanto você acha que a gente consegue tomar vinho decente aqui no Brasil? Bom, aqui no Brasil está difícil de tomar um vinho bom. Bom, os argentinos, os chilenos e os brasileiros Tem preços. faz proposta na faixa de 30, 40 reais. R$ 40. E os franceses, os italianos, os portugueses estão localizando mais na faixa de 60. Normalmente, na faixa de 100 reais, você tem como ter um vinho francês muito bom. O consumidor francês não compra muito com marca. Você sabe que tem uma pesquisa que é feita na França para dizer: você conhece uma marca de vinho? E os franceses não conhecem. Isso. Porque a compra do francês ela vai ser feita com o nosso padrão de qualidade, o que chamamos AOC, Appellation d'Origine Contrôlée. Você começa a entrar neste mundo com os vinhos, tem o Vale dos Vinhedos que começou a se inscrever nesta denominação de origem controlada. Então, finalmente, mas na Itália também tem, na Espanha, no Portugal. Hoje, o mundo do vinho está se organizando dentro destes padrões para ajudar o consumidor a escolher bem os vinhos em relação nisso. Isso é ótimo, é muito didático. Foi inventado na França este sistema nos anos 20, quando tinha produtores de Châteauneuf-du-Pape que compravam as uvas fora da região para fazer o vinho em Châteauneuf-du-Pape. E justamente isso que foi proibido com essa lei. Não, e hoje o consumidor leigo, ele é vítima do marketing. Você acaba sempre indo aos mesmos rótulos, Sim. porque tem mais anúncio, mais propaganda. Não, claro. Eu me lembro de quando estive fora, e aí a gente pediu determinado vinho, não, mas esse aqui é muito divulgado no Brasil, Sim, mas sim. não é tão bom. Temos Não, esse, uma série de outros, Não, muito mas melhores e que não são Claro que divulgados tem no vinhos Brasil. diferentes lá. Por exemplo, sobre o vinho francês, mais ou menos tem 1000 rótulos franceses que são aqui no Brasil. E tem 60.000 rótulos que estão lá na França. Então, por enquanto, não é toda a diversidade. Tem uma grande diversidade, porque já 1000 rótulos é muito. Mas não é tanto que lá, né? Agora, tudo que se fala sobre vinho, uma hora tomar vinho, uma taça de vinho por dia faz bem, outra hora já não faz bem. Pelo menos aqui no Brasil. O
O que que você acha? Vinho faz bem? Você disse que a sua família toma vinho Não, desde sempre. não, vinho faz bem, claro. O vinho, na França, o vinho sempre foi considerado como um alimento. Você sabe que na Primeira Guerra Mundial, a ração de vinho estava 2 litros de vinho por dia para o soldado que foi para combater. Fazia parte mesmo. Não, não é que fazia Aham. parte. Tinha pão e vinho, a ração do Sim, soldado. Como você tem arroz e feijão. Na verdade, a base da alimentação francesa estava pão e vinho, como você tem arroz e feijão. Então, o vinho estava uma fonte de ferro, uma fonte de vitamina, mas é isso. E também é uma bebida saudável no sentido que, às vezes, a água estava poluída, que o vinho sempre está limpo. é verdade isso. Então, será que precisaríamos tirar um pouco dessa coisa do glamour? Porque o vinho aqui no Brasil, ele ainda é elitizado. Não, ele Você sentiu isso? Você que vem de um lugar onde o vinho é tão presente na vida das eu famílias? senti a vontade de conhecer mais. Quer dizer, estamos numa etapa onde que os brasileiros ficam, na maioria, humildes em relação ao vinho. Ele fica com Um uma receio por não um conhecer. receio. E também porque o nosso pior adversário é a pessoa que vai comprar uma garrafa muito cara numa loja, que ele vai comprar uma garrafa R$ 200, vai chegar com 10 amigos, ele vai abrir a garrafa e ruim. Então, isso é justamente o nosso adversário, e é por isso que eu tento de ajudar também a escolher alguns vinhos. Mas sempre vamos ficar neste mistério. Uma É, garrafa não dá para saber o que está dentro antes de ter aberto, né? e é bom que continue assim. Pode ser. Foi um prazer falar com você. Muito obrigada pelas Prazer é todo meu. orientações aqui no Muito obrigado a gente.com. você. Eu conversei com o francês enólogo Ronan Querrest. O programa está terminando e a gente se vê na próxima edição. Até lá.